E como? Bom, e nesse Dia Nacional da Pecuária, nós somos convidados a lembrar da importância dessa atividade, não só para a nossa economia, mas também para a nossa missão brasileira de alimentar o mundo, não é verdade? Já que o Brasil exporta aí carne para mais de uma centena de países. E para falar sobre os desafios enfrentados por todos os pecuaristas do Brasil e a situação atual do setor, o JTV2 recebe agora o analista Lucas Novello. O Lucas já está conosco aqui. Lucas, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Boa noite para você, seja muito bem-vindo. E eu quero começar com você abordando a questão da China. Lucas, não poderia ser diferente, né? Porque o fato da China ter parado de importar os nossos produtos em setembro é o que tem feito a nossa carne, o nosso boi valer menos em comparação com o ano passado? Existe perspectiva do setor para a retomada dos embarques, hein, Lucas? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Márcio? Boa noite a todo mundo. A China hoje é o maior consumidor de carne bovina do mundo, né? Ela representa aí da produção do Brasil 57%, né? Então tudo que o Brasil produz, 57% é exportado para a China. Realmente é o maior consumidor. Há um problema realmente junto à China, mas o próprio Brasil, a própria Organização Mundial de Saúde Animal já falou que aqui o que foi detectado na carne da vaca louca, né, que supostamente foi identificado, ele é insignificante. Então a gente acredita que a própria China deve rever esse embargo momentâneo e voltar a importar a carne do Brasil, né? O Brasil é o maior produtor, o maior exportador, e ela tem a maior população mundial, ou seja, um depende do outro, né? Lucas, e é o seguinte, rapaz, ao longo de 2020 e também deste ano, né, os produtores tiveram que conviver com a seca em diversos estados. O que tem sido feito, então, pelos pecuaristas para lidar com a seca e os custos de produção que pegam demais, hein? O mercado, geralmente, de commodities, ele se adapta, vai se adaptando, né? Então, eu tenho um custo de produção muito alto, acarretado aí pela seca, pela inflação, principalmente, mas o produtor ele vai se adequando, principalmente com a tecnologia, ou seja, hoje eu tenho duas formas de criar, ou ele em pasto, ou ele em confinamento, ou semi-confinamento. Então, se eu tenho um problema de seca hoje e o meu pasto não está tão agradável, eu posso transformar isso num confinamento. Ele é um pouco mais caro, ele sobe um pouquinho o custo de produção, mas eu consigo entregar uma carne de qualidade e manter a minha produção, né, num ritmo até mais acelerado. Então, acho que o produtor hoje ele tem opção de trazer o boi para dentro de um confinamento, investir um pouco mais no seu custo de produção e, consequentemente, repassar isso para o consumidor final, repassar para os frigoríficos, né? Por isso, eu acho que acredito que a arroba do boi aí foi para o maior patamar histórico, né? Ele está se voltando um pouquinho, mas ele de 5 anos subiu aí quase 100%, né? Apostar no custo, no investimento do custo de produção. Agora, o seguinte, com a melhora gradativa da pandemia, quais os desafios que devem surgir? O que você vê pela frente? O que o setor pode ser afetado? Então, falta de insumos? O que pode acontecer? A gente está vivendo um problema de falta de insumos, né, em todas as categorias, aí, em todos os segmentos, na visão mundial. O Brasil, principalmente, tem uma inflação muito alta, então encarece bastante o custo de produção, e a gente está num ano pré-eleitoral. E aí gera uma instabilidade política e aí a inflação também atende a ter um pouquinho de dificuldade de ser controlada. Acho que o principal a atenção aí do produtor é o custo de produção, né? O custo de produção, ele tem que segurar o custo de produção. Olha, eu já fiquei sabendo que você não tem bola de cristal, mas é o seguinte, 2022 promete ser um ano de mais tranquilidade para os pecuaristas do que está sendo 2021, hein? O que dá para projetar para o ano que vem, hein, Lucas? A expectativa, né, assim, ninguém tem bola de cristal, mas a expectativa é que o mercado se reajuste. Então, se eu tenho um custo de produção que está se elevando, eu automaticamente vou ter que passar isso para o consumidor final, vou ter que ajustar o arroba lá na hora da ponta da venda. Eu acho que o mercado ele se adequa quando a gente tem um custo de produção alto, eu consigo repassar. A exportação ela é uma grande fonte de escoamento da produção nacional, mas a expectativa acho que sempre é positiva, né? O agronegócio brasileiro, independente de qual é a commodity, ele vem aí se destacando a nível mundial e a expectativa é sempre positiva. Eu posso ter, dentro de uma janela, um pouquinho de descasamento, ou seja, eu tinha um custo de produção alto, com um arroba alto,
por conta do embargo da China, o arroba caiu. Então, essa janela ficou prejudicada. Mas, no longo prazo, ele é sempre positivo. Então, eu sou muito otimista com o segmento. Eu também sou, acho que muita gente. Bom, tive uma pequena falha de conexão ali, mas quando o 5G chegar, eu acho que vai resolver esse problema todo para a gente. Eu conversei então com o Lucas Novello, que é analista de mercado, conversando com a gente sobre a questão do boi, da carne. Lucas, muito obrigado você pela gentileza de atender a gente aqui no Jornal Terra Viva, segunda edição. Boa noite para você, viu? Boa noite, prazer enorme e parabéns para todos os pecuaristas aí. Parabéns, valeu, um abraço.